gente vai aproveitar essa semana do Dia Internacional da Mulher para fazer uma discussão. Tem ano que a gente faz aqui no canal, 2023 vai ser um desses anos. A conversa sobre a nossa condição de mulher, pensar feminismos, essas questões. E para esse ano eu trouxe 2 romances que estão no meu radar há algum tempo, pensar a condição da mulher burguesa. Então, para esse vídeo eu separei 10 temas para a gente pensar essas questões, lembrando que a gente está num recorte dessa mulher branca, burguesa, dessa nossa interferência que nós temos também muito forte com a cultura ocidental europeia em especial. Vamos começar com o nosso primeiro assunto, que é a condição feminina dessa mulher para a sua época. Tanto a Emma Bovary, aqui no Madame Bovary, isso aqui é pesado, quanto a Anna Karenina, elas são 2 protagonistas de 2 romances. Escritos, primeiro veio o Madame Bovary, depois foi o Tolstói escrevendo Anna Karenina, ali no século XIX, e que essas 2 personagens, elas estão muito insatisfeitas com a sua condição e o que a sociedade espera delas à sua volta. Será justamente no casamento, nesse casamento formal, que elas fazem, que elas vão perceber a sua insatisfação. Um ponto interessante das 2 é que os maridos, eles não são carrascos, eles não são violentos fisicamente, né? Eles não são pessoas más do ponto de vista de caráter, não, eles são pessoas comuns. E a Anna Karenina, ela vai ter a chance de fazer sim um casamento por amor, ainda que esse casamento não seja formal, sob o ponto de vista social dessa sociedade da Rússia e Moscou, principalmente, tem São Petersburgo também, mas aqui é muito essa dualidade no Anna Karenina, né? E a Anna tem a condição, tem a oportunidade de casar por amor, ela faz essa escolha. A questão é que ainda nesse casamento por amor, ela permanece infeliz, que faz a gente pensar de tentar avaliar, quem lê esses livros, quem já leu, né, ou quem for ler, por que então essa infelicidade com essa instituição do casamento, ainda que seja um movimento voluntário provido de paixão, que a Ana tem a chance de fazer. Assunto número 2, o adultério. Inclusive foi uma razão de eu querer ler esses livros, é que eu imaginei que o adultério seria o ponto de encontro entre eles, mas tem muito mais, né, de ponto de encontro entre eles. Em ambos os romances, as protagonistas, elas vão buscar essa angústia que elas estão sentindo, elas vão buscar o adultério. Agora, essas personagens, elas têm as suas leves diferenças, né? A Anna Karenina, por exemplo, quando eu li, eu vi que ela buscou uma paixão e ela sofreu uma insistência do Vronsky ali, porque ela viu aquele encantamento de um homem tão apaixonado por ela e que o marido estava numa relação, eles tinham uma relação mais fria realmente. O caso da Madame Bovary, da Emma, aqui do Madame Bovary, a busca, eu acho que ela é mais idealizada. Ela tá dentro, movida por suas paixões, emoções, mas ela tem uma idealização, e aí tem todo o assunto que a gente vem discutindo aqui no canal do bovarismo, né, que depois foi estudado por vários intelectuais da área de psicologia, enfim, e que ela quer, na verdade, viver algo que não existe, que ela está influenciada somente pelos livros. O mundo, para ela não teve tanta experiência quanto a Ana. Ainda que as 2, por sua condição de mulher, não tiveram a oportunidade de viver tanto a vida exterior, que não era permitido, mas a Emma era mais reclusa em um mundo idealizado. Quando ela busca essas relações, ela está buscando uma aventura. O assunto número 3, eu percebi mais aqui no Madame Bovary. E aqui eu vou abrir um parênteses, que é assim. Quando eu comprei esses livros, né, quando eu me decidi primeiro a ler o Anna Karenina, imaginando que seria aquela coisa avassaladora, e não foi. Foi um livro que eu gostei bastante, mas em termos de complexidade,
eu acho que eu aproveitei mais o Madame Bovary do Flaubert. Texto, sabe? Eu tive uma... E eu imaginava que seria justamente o contrário. Eu imaginava que o Madame Bovary fosse mais chato. Então, assim, nessa análise que eu tô fazendo aqui com vocês, e vocês podem justamente me ajudar nos comentários, eu acabei percebendo muito mais coisas no Madame Bovary do que no Ana Karenina, tá? Então, pra isso que você tá aqui também, se você quiser, pra completar esse vídeo. Então, um aspecto que eu gostei muito da Emma Bovary é a questão de que vai encontrar muito a conversa que a gente teve em anos anteriores, anos mais antigos aqui no canal, essa coisa do feminismo negro, tá? A gente tá aqui num recorte que a gente tá na mulher burguesa, mas não, a gente justamente pode pensar outras questões também. Aqui na Emma Bovary a gente percebe esse dilema de uma mulher burguesa que só tá olhando para si mesma. A Ana também, ela tá muito presa nas questões dela, ela não... Mas eu acho que é menos, assim, eu não pude perceber tanto o assunto quanto aqui. A Emma, ela destrata as empregadas, ela realmente é narcisista. Ela tá ali, eu que sou a vítima, eu que queria mais e não posso ter, eu que quero mais coisas do que esse casamento, essa sociedade me coloca, né? E ela não tem qualquer empatia com as pessoas de classe inferior. Então é essa mulher burguesa que tá ali, sabe, uma certa alienação. Bora falar de crítica social, que é o nosso assunto número 4, porque os dois escritores mandam muito bem. Eu acho que, sob o ponto de vista da sociologia, eu acho que até o Tolstói, ele já dá uma coisa pronta, muito legal, pra gente, assim, ou seja, no sentido não negativo, no sentido que a gente vai ter... Qualquer leitor que não estude vai perceber que ele tá querendo falar, olha, veja como a sociedade se comporta, né? Não é tanto... Tem aqui os indivíduos, ele vai penetrar dentro de muitos personagens, mas veja a Ana ali no centro, o pivô, mas veja o comportamento em volta dessa sociedade em volta da Ana. Veja o comportamento das famílias. A primeira frase do livro é isso, né? Como que os dramas e os problemas são colocados diferentemente a depender geografia, a depender da classe. Isso é brilhante. No Emma Bovary, eu já acho um pouco mais restrito, em termos de núcleo mesmo, mas ali o Flaubert está também descrachando os comportamentos dessa burguesia, as futilidades dessa burguesia. E, mais que tudo, essa natureza opressiva que existe, não necessariamente física, mas dessa violência, eu vou chamar aqui, eu não sei se seria esse o termo, mas uma certa violência sob o ponto de vista simbólico, sob o ponto de vista de comportamento mesmo. E aí, ambos os livros, vou para o assunto 5, já vou emendar, porque ambos os livros, eles têm algo que aí eu só fui ver depois, nas minhas pesquisas, que é esse caráter mais realista. Lendo, a gente percebe mais, leitor comum, né? Acaba, eu mesmo me confundo às vezes do que é romantismo, do que é realismo, em alguns livros, tá? O realismo aqui é importante justamente porque tanto o Tolstói quanto o Flaubert, eles vão penetrar em um pensamento, né, da psicologia um pouco desses personagens, no que eles estão, nas suas angústias, sob o ponto de vista de retrato histórico dessa época. Um na Rússia, outro na França. E a Rússia bebeu muito da cultura francesa, principalmente do pessoal lá de São Petersburgo. No livro do Tolstói, né, a gente tem essa diferença, Moscou, São Petersburgo. Então, os desdobramentos dos personagens, e inclusive os desdobramentos dessas duas mulheres, são, sob o ponto de vista real, né? Não são romantizados. Inclusive, tem uma história interessante que eu fiquei sabendo depois também, que o Tolstói, para escrever o Ana Karenina, ele se baseou em uma moça que eu acho que ele conheceu, ou ele ouviu falar, que realmente teve... Ele foi... Isso aqui não é um relato
não é baseado em fatos mesmo, mas ele ficou comovido com uma história de uma moça que teve um adultério e sofreu um final trágico, e ele foi completando para falar de outras famílias e de outros personagens. Aliás, Lieven, eu preciso mesmo, sendo um vídeo sobre mulheres, eu preciso manifestar que Lieven é um outro personagem, que aí é assunto para outro vídeo, que gerou o Anna Karenina. Insatisfeitas. Emma Bovary e Anna Karenina estão o tempo todo inquietas. Elas não aceitam realmente, e isso é até um ponto de vista que mostra a preocupação desses dois escritores homens em talvez terem conseguido captar um pouco da condição feminina ali naquela sua época, né? Aqui eu vou até puxar a sardinha mais uma vez pro Madame Bovary, porque eu acho que a insatisfação da Emma ela é mais interessante justamente porque ela aborda não só o aspecto amoroso, digamos assim, né? Ela aborda uma questão de coisas em volta dela, e aí a gente vai passar pela situação de classe. Todo esse sentimento de sufocamento que a Emma tem por questão de pela classe que ela tá, ela é uma classe média. No momento que ela entra em contato com a classe média alta, ou até uma espécie aí de requinte, ela sonha com Paris, por exemplo, né? De que ela vai para Paris e toda a riqueza, ela se deslumbra. E como a ideologia da Emma Bovary, ela é muito do que ela quer viver, ela tem um desejo, no meu ponto de vista, bora conversar, insaciável. Eu acho que até se ela conseguisse o Christian Grey, eu fiquei até pensando, será que se essas mulheres conseguissem o Christian Grey, Anna, eu acho que ela queria algo até mais dentro da realidade. Anna Karenina, eu senti um pouco mais de inteligência, assim, uma coisa mais lúcida. A Emma não deu pra eu sentir isso, porque ela tava, pra mim, fora do que a gente pode pensar do ponto de vista real. Ela tava pensando nos romances. Ela tinha a ideia sempre confrontando pelos romances que ela lia. Então ela tinha um ponto de fuga. Ela não conseguia olhar o lado dela, o que ela tinha, e penetrar no que ela tinha para valorizar o que ela tinha. Inclusive, eu sou mais simpática ao Charles, apesar do Charles ser um cara nada demais, mas que tinha um certo valor de caráter, né? Ele era comum. E por que as pessoas comuns, será que a gente precisa sempre aí pensando, não sei como isso funcionaria em relações homoafetivas, eu não estudo isso, mas é um ponto até de interesse. Será que isso também não é fruto do patriarcado? Assim, será esse desejo dessa mulher burguesa de um homem ambicioso? Ele tem que ser ambicioso, ele tem que estar crescendo financeiramente o tempo todo. E a ausência disso para Emma, porque ela estava com um modelo, Emma, talvez o Christian Grey, e talvez o do 50 Tons de Cinza, talvez desse certo, mas acho que ainda assim ela ia ficar insatisfeita, ela ia querer mais. Bora falar dos impulsos e da imprudência, porque todas as decisões que são tomadas, o que acontece na nossa sociedade, acho que é um ponto até pra gente trazer para os dias atuais. Para nossa sociedade, as decisões que nós tomamos vão passar, concordo muito com Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Aqui, as decisões que tomamos vão ter repercussões diferentes dependendo do ponto que nós estamos, né? Estamos partindo. Tem o Orlando da Virginia Woolf, o meu tá lá em cima, então eu vou botar a capinha dele aqui. Fala muito isso, que assim, a gente pode se sentir extremamente desconfortável, eu me sinto, com a condição que nós temos que, quando nós vamos tomar uma decisão de sair à noite andando na rua, em uma rua deserta,
quando nós estamos com esse ponto de decisão, essa angústia que nós temos, e às vezes a gente normaliza, assim, a gente já não vai se programar para estar numa condição dessa, ou a gente pode sentir uma angústia tão grande, quer saber, eu quero ter o direito de andar de noite numa rua deserta. E não só me preocupar com assalto, e só me preocupar com assalto, aliás, né? Eu não ter a questão de me preocupar com coisa muito pior que assalto. Que tem lá no Orlando da Virginia Woolf uma preocupação que o homem não vai ter. E aí vai depender do bairro que ele tá, da cidade onde ele tá. A gente mexe aí com geografia, a gente mexe com gênero, porque possivelmente se o meu corpo for trans, eu já tô com outras questões piores do que pensando aqui só na condição mulher. E por aí vai. E o que acontece é que as decisões tomadas por impulso têm implicações muito mais severas cada vez que você vai entrando aí na interseccionalidade dos grupos, e os grupos são menos favorecidos, né? Cada vez as repercussões são piores. E o caso das duas, Anna Karenina e Emma Bovary, o que elas tinham, né? Eu acho que a Anna, ela foi movida ela se deixou levar por uma paixão, mas eu acho que de uma forma até consistente, porque ela já tinha conhecimento. A questão toda da Anna, ela tinha conhecimento do que a esperava, mas ela não tinha conhecimento com tantos detalhes. E quando ela tá com o Vronsky, e ela, não, eu quero estar com uma pessoa que realmente tenha afeto no meu casamento. Eu quero um afeto no meu casamento. Hoje a gente falando isso, né? Mas veja, pro século XIX ela tinha muito mais a perder do que uma pessoa hoje ir morar com um, eu quero ir morar com outro agora. Tá? Por outro lado, se a gente pegar A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, peraí que eu vou mostrar aqui, essa é minha edição nova, eu li na pequenininha, mas eu quero reler nessa. A gente vai ver que talvez, uma abordagem pra gente pensar, talvez essa leveza que dê facilidade da gente morar com uma pessoa, podemos morar talvez com mais facilidade com mulher, com trisal, fazer trisal e sair pra lá e pra cá, talvez também não dê relaxamento, talvez. Será que deu? Porque será que a gente ainda tem angústia mesmo assim? Porque a leveza também dessas relações pode diminuir o peso e trazer um outro peso, que é o peso de não ter também o quanto que envolve formar os laços afetivos. Então a impulsividade de Emma Bovary, eu gosto quando é colocada aqui, porque ela, além de ser uma impulsividade para viver as grandes aventuras, e a possibilidade de aventuras para o mundo dela é o que? É o homem. Então é usar o homem como instrumento, a felicidade está por meio do homem, não passa essas aventuras estarem em outra condição a não ser o relacionamento. E além do mais, ela usa essa impulsividade, que é outro ponto que eu amo o retrato aqui, que é o consumo que nos atravessa hoje, que ó, a gente pode pegar muita coisa aqui em Madame Bovary para pensar as insatisfações e as angústias que são também, né, entra no afluente do consumo e do aumento de dívidas, né, essa parte financeira de estar sempre desejando algo que a gente pode não ter condições de ter naquele momento e não conseguir ter um controle sobre isso. Eu já vi muitos comentários sobre os dois romances de que as duas eram mulheres à frente do tempo. Eu não acho que a Anna até tem uma casca mais assim, mas eu vejo elas que muito vulneráveis, né? Assim como acho que nós hoje continuamos com um pouco, em algumas questões a gente ainda continua com algumas vulnerabilidades. E aí é bacana porque assim, a Anna, ela é forte, mas ela é também vulnerável. Ou seja, ela não é somente uma camada. A vulnerabilidade dela
depende muito de depois que as coisas, de que aquilo que se deseja ela consegue, depois que ela tá com o Vronsky, e especialmente a parte da maternidade para Ana, que é diferente da Emma, que a Emma não é isso, a Emma tá muito dentro dela, a Emma não se importa com a filha, mas a Ana, ela não aceita aquilo que ela até já sabia que tinha muita chance de acontecer, que é ficar mais longe do filho. Ela sabia. E aí na hora H, ela tem uma insegurança grande com relação ao Vronsky, se sentindo insegura na relação com ele. O assunto número 9, a gente vai falar do fim trágico, porque eu acho que ambos os escritores, eles viram que não tem muita saída. E aí eu vou para essas mulheres, né, para essa angústia. Essa angústia no século XIX estava muito complicada, considerando esse recorte aqui que a gente está comentando, né, dessa mulher burguesa. Então ambas não conseguem segurar. E aí eu fico pensando assim, o que seria a felicidade para Emma e para Ana? Porque assim, Ana, eu não sei falar muito. Eu acho que Ana talvez pudesse sobreviver nos dias de hoje. Mas na minha análise, Emma hoje estaria na mesma condição. O que vocês acham? No assunto número 10, mas eu vou fazer um bônus também, um bônus bem legal, por sinal. No assunto número 10, e eu vou emendar no bônus, apesar do foco aqui ser as mulheres, eu acho que até para compreender várias questões nossas, eu tenho que falar no Charles, que é um personagem também que eu achei muito interessante, exatamente por ele não ser nada de especial. E é essa a reflexão que eu acabei falando antes já, né, nesse vídeo. Eu acabei me empolgando, né, não organizei todo, não tô seguindo meu roteiro direito. Então fica a pergunta assim, será que existe algo ligado ao patriarcado, que um homem que, olha, ele é bom caráter, ele só não tem ambição, ele se contenta com o que ele tem, ele já tem o básico assim para viver minimamente, mas ele não oferece grandes jantares, mas ele não vai oferecer grandes viagens luxuosas que a Emma quer, ele não vai oferecer essa paixão. E tem uma coisa assim que realmente que é o seguinte, a Emma, ela tá o tempo todo, isso é complicado, eu confesso, é difícil, por isso que eu acho que a influência do patriarcado na gente, Emma tá vendo outros homens ali também, então o tempo todo ela tá comparando, né? O Charles, ele chega a ter uma certa inocência, e daí agora recentemente eu terminei O Idiota, Dostoiévski. Me conta aqui se você já leu O Idiota, porque O Idiota, a gente tem um príncipe Mishkin, é um homem muito bondoso, extremamente bondoso, mas humilde e com uma certa inocência, então ele facilmente, os outros, né, abusam dele, porque ele é muito bondoso e tem uma certa ingenuidade infantil. O Charles também tem alguns momentos que é o ponto assim que incomoda no Charles, que ai, bora homem, que é essa manipulação também que ele sofre muitas vezes. E a Emma, ela tem uma sacada, ela seria, eu me lembrei da Capitu, né, que é uma mulher que tem até umas sacadas, mas talvez tenha uma malícia. Acho que a malícia não seria a palavra certa, porque ela vive da ideologia. A referência dela é muito dentro dessa coisa da classe mesmo, mas em termos de valores, né, facilmente olhando outros homens, ou que pelo menos até tenha a conversa de que fazem isso, fazem aquilo, resolvem isso, resolvem aquilo, a comparação faz com que, talvez por essa mentalidade de que esse homem, o que se espera de um homem forte, né? Vamos botar isso pra gente pensar. O que a gente espera do homem forte? E emendando, eu quero falar, emendando pro assunto que eu acho um barato, que eu não percebi sozinha, eu também peguei, ai meu Deus, uma doutoranda, olha, todos os artigos estão aqui embaixo no box de descrições desse vídeo no YouTube, que eu li, mas esse outro eu não me lembro onde foi,
que tem a abordagem do título. O que acontece? A gente tem ambos os escritores. O Tolstói, ele faz a seu romance com o título de uma mulher, de uma personagem feminina. Isso pra época já foi uma coisa assim incomum, tá? Então, palmas pra ele. O Tolstói coloca Ana Karenina no título e o Flaubert coloca Madame Bovary no seu título. Agora, olha só a sacada que eu acho muito legal. O título do Flaubert já é um assunto por si só, porque ele não só colocou o nome da sua protagonista, ele deixou esse título propício a algumas interpretações, tá? Porque Madame Bovary, vamos lá, no estrangeiro, né? Europa, Estados Unidos, muito isso. O sobrenome, a gente carrega o sobrenome do pai, né? Da linha do sexo masculino, né? Que por sua vez do avô. Então, o Bovary é o do Charles, é a família original do Charles. Madame Bovary, só no romance mesmo, a gente vai ver 3. A Emma, que é a principal, a primeira mulher do Charles, que também foi uma Madame Bovary, e a mãe do Charles, que também é uma Madame Bovary. Olha só a sacada genial do Flaubert, gente. Acho que aqui eu posso terminar esse vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo. O que você pensou quando você leu, se você leu algum desses romances, e sobre esses temas que eu falei aqui. Deu vontade de ler Madame Bovary, Ana Karenina? É isso. Até o próximo vídeo.